Bom dia, irmãos. Vamos orar para começarmos a nossa aula? Aqueles que puderem se colocar de pé, por favor, vamos fazer uma oração. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nosso Senhor, que morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por este dia, pelo dia do Senhor, pelo dia da sua ressurreição. Nós te agradecemos pela tua salvação maravilhosa, pelo teu amor, pela tua misericórdia sobre a nossa vida. Senhor Deus, nós te agradecemos por este dia de vida, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, para aprendermos mais de ti, que és manso e humilde de coração. Que, Senhor, as tuas bênçãos estejam sobre nós. Senhor Deus, nos abençoa, Senhor, nesse estudo que nós vamos fazer e também no culto que será realizado daqui a pouco, para que possamos entoar louvores perfeitos a ti, Senhor, que sejam agradáveis aos teus ouvidos. Nós te pedimos, Senhor, a unção do teu Espírito Santo, a sua iluminação. Senhor Deus, que os meus lábios, Senhor, possam ser instrumentos seus e que eu me possa, Senhor, fazer entender, Senhor Deus, porque tu conheces todas as nossas dificuldades e tu conheces as minhas dificuldades também, Senhor Deus. Me ajude para que eu consiga transmitir para os meus irmãos aquilo que está no meu coração e aquilo que eu estudei ao longo desse tempo. Senhor Deus, que sejamos instrumentos teus nas tuas mãos para realizarmos a tua vontade. Nós te pedimos todas estas bênçãos com ações de graças, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Podem se assentar. Vamos, irmãos, pegar o Catecismo de Heidelberg. Vamos ler a pergunta 126. Domingo 51, pergunta 126. Tá? Qual é a quinta petição? Vamos ler a resposta, todos juntos? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós... Maravilha. Vamos abrir a Bíblia, tá? Algum irmão abra em Mateus 4, versículo 17. E outro irmão pode abrir em Mateus 5, versículo 17. São textos próximos também. Quem encontrar, por favor, pode ler Mateus 4, versículo 17. Isso. Quem encontrou Mateus 5,17, por favor. Lê para mim também o versículo 20, por favor. Isso. Obrigado. Então, irmãos, eu trouxe esses versículos porque eu quero mostrar aos irmãos um pouco do contexto que nós devemos ter em mente quando nós vamos pedir perdão a Deus ou quando vamos ler sobre esse assunto, principalmente sobre essa petição, tá? O que quero dizer com isso? Que pedir perdão não é implorar a um Deus relutante, tá? Mas é consentir com essa verdade revelada de que Deus, o Pai, ele já se voltou em graça ao mundo no Filho amado, tá? Então, aqui no versículo 17 do capítulo 4 de Mateus,
nós temos Jesus nos convidando ao arrependimento, tá? Mas em si mesmo ele traz o reino dos céus, tá? Como ele mesmo anuncia. Depois aqui em Mateus 5, tá? 17, nós temos Jesus dizendo que ele não veio destruir a lei e os profetas, mas que veio cumprir, tá? E no versículo 20, ele está dizendo que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entraremos no reino dos céus. Mas ele mesmo, tá, anuncia que não veio destruir a lei e os profetas, mas que ele veio cumprir tanto a lei quanto os profetas. Ele mesmo veio cumprir essa justiça, tá? Então, por isso que eu disse que pedir perdão a Deus não é implorar um Deus relutante. Deus está disposto a nos ouvir, tá? Deus está disposto a perdoar os nossos pecados. Então, vamos abrir, quero mostrar aos irmãos que nós podemos atestar isso no ministério de Jesus, que perdoa os pecados dos homens. Vamos abrir em Marcos, deixa eu ver aqui, Marcos, capítulo 2, versículos de 5 a 12. Quem encontrar, pode ler, por favor. Marcos 2, versículos 5 a 12. Então, irmãos, obrigado. Nesses versículos, nós temos Jesus escandalizando os escribas porque assume uma prerrogativa divina, tá? Nós sabemos que Jesus é Deus, mas nós temos aqui os escribas se escandalizando com Jesus perdoando pecados, tá? Então, a quinta petição, né, o perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, nasce desse escândalo. O Deus que perdoa, ele entra na história, ele assume a natureza humana, ou seja, ele assume a condição de devedor, ele assume a linguagem humana, ou seja, a petição é palavra humana dirigida ao Pai, mas sustentada pela palavra que se fez carne, e também assume o conflito real do pecado humano. É por isso que nós precisamos levar a sério a humanidade real de Cristo e a situação real dos ouvintes, que estão destituídos da glória de Deus. Tá? Então foi por isso que eu fiz essa introdução, pegando esses versículos com esse contexto, para poder mostrar aos irmãos a inclinação de Deus em nos ouvir e perdoar os nossos pecados. Tá? Então esse clamor, a quinta petição, ela está situada entre a súplica pelo pão cotidiano e a libertação da tentação. Ela vincula a recepção vertical do perdão divino à horizontal irradiação fraterna. Né? E o que significa isso? Que nós perdoamos, assim como nós somos perdoados por Deus. Esse é um selo distintivo da nova criação em Cristo. Essa oração ela está enraizada no contexto judaico da aliança, onde o termo dívidas ele refere-se tanto aos pecados atuais quanto ao pecado original. Ela ecoa o ensino radical de Jesus sobre o reino, que subverte as expectativas judaico-messiânicas ao fazer do perdão mútuo o critério de participação por graça do próprio ser de Deus revelado em Cristo. Afinal, a igreja é a comunhão dos perdoados e, se isso for verdadeiro, a comunidade dos que perdoam.
tá? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguém tem dúvidas? Alguém quer fazer alguma observação? Não? Essa é a introdução, tá? Eu me esqueci de falar sobre a bibliografia que consultei, mas eu anotei aqui. A bibliografia que eu usei foi o comentário do Zacarias Ursinos, tá? Sobre o Catecismo de Heidelberg. No site heidelberg-catecismos.com/pt tem também recursos para o estudo do Catecismo de Heidelberg. Então lá tem um estudo catequético, tá? Também me baseei nele. De todas as perguntas e respostas do Catecismo de Heidelberg, tem lá nesse site um estudo catequético sobre o mesmo, tá bom? No estilo do Gerhard Vogt. É bem interessante. Também me baseei no Catecismo de Heidelberg comentado da Igreja Reformada de Londrina, tá bom? Eu tenho aqui o endereço, se os irmãos quiserem depois. E também no Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, tá? Edição ampliada do Craig Kinner. Continuando aqui, irmãos, eu separei, tá, o nosso estudo em alguns tópicos. O primeiro, a natureza da dívida, né? O que Cristo quer dizer com dívidas, tá? O segundo, deixa eu ver aqui. O fundamento da remissão, tá? O terceiro, a necessidade da oração diária, que é até uma objeção tratada pelo Ursinos no seu comentário. Depois a cláusula, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Depois eu tenho uma outra objeção tratada pelo Ursinos no seu comentário. É muito interessante, tá? Pode ser um pouquinho polêmica, mas eu gostei, então eu trouxe aqui para nós analisarmos. E também a última sobre a vida prática, né? Sobre aplicações práticas da quinta petição. Então, o que Cristo quer dizer com dívidas, tá? O termo dívidas, em substituição a pecados ou ofensas, ele reflete uma forma de expressão tipicamente judaica para descrever a transgressão contra Deus. Ao utilizar esse termo, o Senhor Jesus ensina que o pecado ele não é meramente um erro, mas ele é uma falha, ele é uma inadimplência espiritual. Ou melhor dizendo, ele não é apenas um erro ou uma falha, mas ele é uma inadimplência espiritual. O pecador, ele é apresentado como um devedor que falhou em prestar a Deus a obediência devida e, consequentemente, ele tornou-se obrigado a satisfazer a justiça divina através da punição. Então, aqui eu peguei o texto do Zacarias Ursinos, tá, sobre esse assunto, abrindo aspas aqui. Pois quando pecamos, não damos nem cumprimos para com Deus o que lhe devemos. E enquanto não lhe entregarmos isso, permaneceremos devedores a Deus e obrigados a dar satisfação por meio de punição. Aqui ele cita o Deuteronômio 27, versículo 26. Maldito aquele que não confirmar todas as palavras desta lei para cumpri-las. Desse estado de condenação, jamais poderíamos ser libertados se Deus não nos perdoasse os nossos pecados. Fecha aspas. Então, irmãos, essa é a condição, tá, nossa diante de Deus. Nós estamos em uma situação de inadimplência, tá? E essa dívida ela é caracterizada como impagável. Vamos abrir a Bíblia no texto de Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Tá? Vamos ler esse texto. Porque nessa parábola, tá, que é a parábola do credor incompassível, Jesus ele fala sobre o pecado como uma dívida. Tá? Então, cometendo pecados, nós somos como aquele empregado que devia essa
soma imensa, impagável de aproximadamente 164.383 anos de trabalho, tá? Ou seja, uma dívida bem impagável. Quem encontrou e quer ler, por favor, e quiser ler, Mateus capítulo 18, versículos 23 a 35. Ele, porém, não quis, antes foi lançado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do seu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se no coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Maravilha, obrigado. Então nós temos aí na parábola de Jesus, tá? Jesus ele conta essa parábola, né? E a lição principal que nós tiramos daí é que a nossa dívida ela é impagável, tá? Prosseguindo, o catecismo ele também vai usar o termo miseráveis pecadores, tá? Em algumas versões, pobres pecadores, para descrever a condição humana, tá? Nós estamos de mãos vazias perante Deus, sem qualquer poder para liquidar o débito acumulado pelas nossas transgressões, tá? O Salmo 143, versículo 2, diz assim: e não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Então ninguém é justo diante de Deus. Romanos 7, versículo 24, vai dizer: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Tá? Então, esses versículos eles deixam bem claros que somos pecadores miseráveis e que nós não temos condição alguma de pagar a nossa dívida, tá? É fundamental também nós distinguirmos, tá, entre as transgressões e o mal arraigado na natureza humana, tá? A pergunta do catecismo ela vai mencionar, né, nem as nossas transgressões e nem essa depravação que sempre nos acompanha, né? Peguei aqui da tradução que fiz do comentário do Ursinos, tá? Então, as transgressões são os atos de desobediência, pensamentos, palavras e obras que violam os mandamentos de Deus. O mal que ainda há em nós, por sua vez, refere-se à depravação original, a inclinação para o mal que permanece mesmo no regenerado. Assim, ao orarmos por perdão, clamamos não apenas pela remissão de atos específicos, mas pela cobertura divina sobre a nossa própria natureza corrupta, tá? Que é a fonte de onde procedem as nossas transgressões. No Salmo 51, Davi fala tanto sobre as nossas transgressões quanto sobre a nossa natureza pecaminosa. Vamos abrir em Salmos 51, por favor? E vamos dar uma olhada em alguns versículos, tá? Salmo 51, versículos 1 e 2.
Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Tá? Então, nesses dois versículos, Davi está rogando por misericórdia e purificação. Ele usa uma linguagem forense, apaga as minhas transgressões, e uma linguagem litúrgica ou ritualística, né? Purifica-me do meu pecado. Versículo 3 do mesmo salmo. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então aqui o pecado ele é um fato histórico que acusa a consciência do salmista. Tá? Versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Então, nesse versículo, Davi confessa que a sua própria existência, desde a concepção, está marcada por uma condição pecaminosa anterior a qualquer ato moral consciente. Tá? Esse é o versículo central para a doutrina do pecado original no Salmo 51. Versículo 10, prosseguindo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O que eu achei interessante desse versículo é que o verbo criar ele indica que a solução não é mera correção comportamental, tá? Mas ele é um ato criador de Deus, sugerindo que o nosso coração, por si mesmo, é incapaz de se regenerar. Tá? Então, o Salmo 51 ele oferece uma formulação completa sobre o pecado, que é simultaneamente ato e estado, culpa e corrupção, transgressão da lei e desordem do coração. Tá? Então, finalizando esse primeiro tópico, Cristo ele fala em nossas dívidas porque não se dirige a pessoas individualmente, mas à igreja como uma comunidade. O pecado de um irmão pode ser o resultado do mau exemplo de outro. Assim, a quinta petição é um exercício de intercessão mútua, onde a comunidade dos santos confessa sua dependência coletiva da misericórdia de Deus. A comunidade, desculpas. Alguma observação? Alguma pergunta? Dúvidas? Maravilha. Então vamos continuar para o nosso segundo tópico, que é o fundamento da remissão. Tá? Vamos abrir em Colossenses 2, versículo 14, por favor. Quem encontrar pode ler. Colossenses 2, versículo 14. Maravilha, obrigado. Então, esse versículo, tá? Ele declara que Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós, encravando-o na cruz. Tá? Então, o perdão ele é gratuito para o crente, mas custou o mérito infinito de Cristo, que foi dado em nosso favor. Então, o perdão que nós solicitamos nesta petição, ele não é um ato de benevolência que ignora a justiça, mas ele é um benefício baseado na satisfação que Cristo fez em nosso favor. A ordem da justiça divina exige que a dívida seja paga. Portanto, Deus perdoa nossas dívidas porque ele as puniu em seu Filho, que é o nosso mediador. Deus perdoa... O catecismo ele vai dizer que a petição se baseia em rogar que Deus, pelo precioso sangue de Jesus, digne-se a não nos imputar o pecado. Então, segundo Zacarias Ursinos, perdoar a dívida significa, abre aspas, que Deus não nos imputa nenhum pecado, mas graciosamente nos recebe em seu favor, por sua mera graça e misericórdia, nos declara justos e nos considera seus filhos. Fecha aspas. Alguma pergunta? Não? Vamos então para o próximo tópico, que é a necessidade da oração diária, tá? É uma objeção tratada pelo Zacarias Ursinos no seu comentário. Né? Questionavam, tá? Por que pessoas piedosas devem orar diariamente pelo perdão dos seus pecados.
se já foram justificadas de uma vez por todas? Então, o Zacarias Ursinos vai sustentar que a resposta reside no fato de que, embora os salvos desfrutem do perdão dos pecados, mas não totalmente, carregam vestígios do pecado e cometem falhas diárias em sua caminhada. Então é por esta razão que oramos para que Deus nos perdoe os pecados que agora cometemos e o que podemos cometer no futuro. Devemos não apenas desejar, mas orar pelo perdão dos nossos pecados. E o Zacarias Ursinos ele vai trazer alguns motivos, tá? O primeiro, por causa da nossa salvação. Para que sejamos salvos, pois sem o perdão dos pecados não podemos ser salvos. Deus não concede esse benefício a ninguém, a não ser aqueles que o desejam. Segundo motivo, admoestação, para que sejamos admoestados e lembrados dos restos do pecado que ainda permanecem até mesmo nos mais santos nesta vida, e para que nosso arrependimento se torne mais sincero e profundo. Terceiro motivo, continuidade da alegria da salvação, para que possamos desejar e receber as bênçãos anteriores. Porque sem a remissão dos pecados, essas bênçãos ou não são concedidas, ou são concedidas para a sua destruição. Assim, os ímpios frequentemente recebem esses dons, mas não para a sua salvação, pois contribuem antes para a sua condenação. Tá? E aqui eu me lembrei, eu não anotei, mas eu me lembrei lá de Mateus, quando Jesus diz que, deixa eu ver se consigo me recordar, apartai-vos que não vos conheço, tá? Esse é o versículo, que aí os ímpios vão dizer, em seu nome expulsamos demônios, oramos, curamos os enfermos, e Jesus dirá, apartai-vos porque não vos conheço, tá? Então, é o que o Zacarias Ursinos menciona no seu comentário. Frequentemente, os ímpios também recebem esses dons, mas não é para a salvação, é para destruição, para a sua própria condenação. Alguém tem alguma dúvida? Alguma observação? Oi? Um momento, não é isso não. Deixa eu ver aqui. O sentido é que nós não desfrutamos totalmente do perdão dos pecados, devido às consequências que o nosso pecado traz, né? O pecado original, tá? Isso. Nós não desfrutamos completamente do perdão dos pecados, porque trazemos consequências oriundas do pecado original. Ah, tá. O significado dela. Não é isso. Nós somos perdoados perfeitamente, completamente. Mas o desfrute, isso aí, o desfrute é que não ocorre plenamente devido ao pecado nos afetar, né? E nos manter aquém, né? De um padrão criado por Deus. Isso.
Isso, isso. Isso aí. Isso aí. Isso. Isso. Não, ele pede para restituir. É. Isso aí. Isso, isso. É nesse sentido que o Ursinos ele trata no seu comentário. É que a linguagem dele é bem difícil, né, de entender para os nossos dias, né? Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Pode. Hum. É disso que o Ursino está tratando, tá? É disso que ele está tratando. Das consequências que os nossos pecados geram, tá? Então, assim, nós somos perdoados perfeitamente e completamente por Deus, mas nós não conseguimos desfrutar plenamente desse perdão, devido às consequências. Sim, eles sofreram. Isso aí, eles sofreram as consequências temporais dos seus pecados. Eu acho também que a questão da a nossa cabeça sempre pensando em passado, presente e futuro, e eu tenho visto muito isso em relação ao estudo do Antigo Testamento, pensamento hebraico é no sentido de obras realizadas, obras finalizadas e obras que ainda estão inacabadas. Então, assim, nesse sentido, eu acho que nós sabemos que a nossa salvação ela tem um passado, presente e futuro, e nós não devemos supervalorizar, assim, em detrimento da outra, um desses tempos. Ou seja, a salvação que está sendo operada agora, porque nós ainda estamos sendo salvos, e por isso nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, nós precisamos ser santificados, a salvação que está acontecendo agora é tão importante quanto a nossa justificação, quanto a eleição na eternidade e quanto aquela que ele vai nos proporcionar de forma definitiva. Então nós precisamos pedir perdão pelos pecados porque existe uma salvação que está acontecendo. E Isso, ela é tão isso. relevante, tão importante, ela faz parte do plano da redenção, tanto quanto a eleição na eternidade. Maravilha. Sim, sim. Isso, isso. Das consequências que o pecado traz, tá? Ela falou das consequências que o pecado traz. Isso aí, isso aí.
Sim, é nesse sentido que no comentário o Ursinos ele diz que nós não conseguimos desfrutar plenamente do perdão de Deus por causa das consequências dos nossos pecados. Sim, Deus esquece, Deus apaga. Deus ele perdoa os pecados, olha, a consequência do pecado não é isso. Um marido, por exemplo, que trai a sua esposa. Depois de 20 anos, ele pecou, a mulher perdoou ele, mas a marca está ali. A marca está ali. Olha o momento, ela lembrava que ele fez com ele. sim, Trazia à tona, né, aquela dor de novo, e ele sentia dor também, que veio o mal que causou a esposa e os filhos. E aquela dor veio muitas vezes. Então não podemos pedir que nossos pecados anteriores vinham de vez em quando na nossa cabeça. Que é o que o irmão falou ali, eu não tinha irmão quis dizer, eu, vários pecados nós cometemos no passado, se a gente pudesse voltar atrás, pedir a Deus para fazer diferente, sim. entendeu? Dependendo do pecado, ele pode trazer outras consequências que podem permanecer na vida da pessoa. Muitas vezes nós não nos perdoamos muitas vezes, porque a gente não consegue entender a dimensão do perdão de Deus. Sim, Da misericórdia e da graça de Deus. Ele perdoa, e a gente fica se culpando que a gente não tem o perdão de Deus também. É outra consequência do pecado também. A gente também. não se perdoa. Deus, A gente não consegue dimensionar, né, o perdão de Deus, tá? Dimensionar o tamanho do perdão de Deus. Isso. Resume bem, né? Mais alguma observação? Então vamos continuar aqui, tratando sobre a cláusula assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Tá? Então essa parte final da petição, tá? Ela é frequentemente mal interpretada como uma condição de mérito para a salvação. No entanto, o nosso perdão ao próximo não é a causa do perdão de Deus, mas uma evidência dele. Se o perdão divino dependesse do nosso perdão, a salvação seria por obras, o que contradiz o Evangelho. Tá? Então, a partícula como, tá? Assim como, né, usada nesta petição, não significa o grau de perdão, nem ensina que o perdão que estendemos aos outros é igual ao que Deus nos estende, pois o perdão de Deus é infinito, enquanto o nosso é imperfeito. Tá? Mas significa o tipo de perdão. O sentido é, Deus perdoa tão perfeitamente os nossos pecados, quanto nós, movidos por sua graça, perdoamos sinceramente aqueles que nos ofendem. Tá? Então, assim, Deus nos perdoa perfeitamente. E nós perdoamos sinceramente. Ou pelo menos deveríamos, né? Porque nem sempre conseguimos. Mas devemos perdoar sinceramente. Tá? Então, nós já mencionamos isso. O perdão que nós concedemos é um testemunho da graça operando em nós. É o sinal de que o Espírito Santo transformou o nosso coração orgulhoso em um coração humilde e grato. Tá? Então, a parábola que nós lemos anteriormente, ela ilustra bem essa verdade. Aquele que foi perdoado de uma dívida impagável, 10.000 talentos, mas se recusa a perdoar uma dívida ínfima do seu conservo, 100 denários, demonstra que nunca compreendeu ou recebeu de fato a graça do rei. Tá vendo? A gente, às vezes, não consegue dimensionar o tamanho do perdão de Deus, porque é impagável a nossa dívida, o nosso pecado ele é impagável. E muitas vezes nós não dimensionamos o tamanho do perdão de Deus. Tá? Então, quem conhece a imensidão do perdão de Cristo torna-se condicionado a perdoar, pois percebe que qualquer ofensa recebida de um semelhante é mínima diante da sua dívida com Deus. Algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta? Ou, ao Túlio, ou você ou Túlio?
importância da gente à noite fazer uma reflexão e dar nome aos pecados que nós cometemos. Né? E a Bíblia também diz, Salmo 51, quando Davi fala, expurgo daqueles que são ocultos. Então, tem pecados que nós lembramos que fazemos, né? Assim, eu invejei fulano, eu fui grosso, eu fui vingativo. Dá nome. Deus ele gosta de sinceridade. Fala a verdade. Começou que não era seu. E no final tu fala, expurgo daqueles que são por dele, nós somos tão pecadores, mas tão pecadores, tão sem humildade, que muitas vezes nós pecamos e não reconhecemos, e tem pecado que a gente comete e a gente não percebe que cometeu. Nem tudo. Então a importância de dar nome ao pecado, nossa confissão de pecado, não uma coisa como genérica, perdoa meus pecados, bom, dá nome aos pecados que você cometeu. Sim, isso é importante. Muito importante. Está escrito isso, né? Nós temos que confessarmos os nossos pecados. Ou seja, é isso aí, está na nossa coisa, confessar os pecados. Não sou pecador. Sou pecador do passado. Verdade. Sim. Agora, nesse ponto, eu acho que o catecismo da governo foi feliz aqui, nessa pequena formulação aqui da Constituição, ele vai ter todos, assim como a tua graça em nós, fez com que nós tenhamos o firme propósito de perdoar nosso próximo de todo o coração. Então, eu acho que aqui a gente tem uma figura muito interessante, né? Quanto mais a graça de Deus faz com que nós tenhamos esse firme propósito de perdoar o nosso próximo de todo o coração, mais nós teremos confiança de que Deus perdoa os nossos pecados. Se eu sou tão fraco, sou pecador e indisposto a perdoar o próximo, perdoo, quanto mais Deus nos dá. Não é um Deus de habitantes. Ele já nos amava, mas ainda era pecador, muito mais agora. Sim. Então, acredito que eu tenho essa disposição de perdoar, eu posso ter muito mais tranquilidade, paz, temor, certeza que Deus me perdoa, porque se eu estou disposto a perdoar para o próximo. E nesse sentido, assim, sobre às vezes a gente vai pegando as coisas, né, juntando o quebra-cabeça, né? Por exemplo, na semana passada, se não me engano, na mensagem, no comentário do Túlio, ele ressaltou um aspecto que a gente sempre fala, que nós não devemos nos apressar em perdoar, né? A gente não pode se apressar em perdoar. O que isso significa? Significa, então, assim, são duas afirmações bem distintas, né? Porque a gente está acabando de dizer que a gente tem que ser pronto a perdoar. Então a gente tem que entender as afirmações que a gente faz. Quando a gente diz que a gente não deve se apressar a perdoar, é no sentido de restabelecer a pessoa naquela mesma condição que ela estava, de, sabe, de escancarar as portas no mesmo aspecto que a pessoa tinha antes. Como nós citamos, por exemplo, há um tempo atrás, uma menina que teve a mãe morta, se não me engano, assassinada por um criminoso, o camarada foi preso tantos anos. Assim que o camarada foi solto, ela já colocou o camarada para dentro de casa novamente, foi lá, eu perdoo ele, eu vou lá visitá-lo, dizer que eu perdoei, e ela foi lá e matou a filha também. O rapaz matou a moça, né? Mais ou menos essa história. Então assim, nós não nos apressamos a perdoar nesse sentido, né? A gente tem que olhar se a pessoa está produzindo fruto de arrependimento, se ela tem boas obras, não tem que ter pressa. Mas no sentido de administrar o perdão no nosso coração, a gente tem que ser pronto, de não guardar ressentimento, rancor, né? De entender que a gente deve perdão àquela pessoa da mesma maneira que a gente foi perdoado. É um equilíbrio difícil às vezes, né? Porque quando a gente perdoa no coração, a gente quer logo trazer a pessoa para perto de novo, né? Acredita piamente que a pessoa mudou, dá água para o vinho, não é verdade, às vezes a pessoa precisa passar por um processo de perdão. Mas também não significa que eu vou esperar esse processo e estou no meu coração rancoroso, sabe? Esse equilíbrio que a gente tem que ter. Eu faço uma distinção entre nós estarmos prontos a perdoar e perdoar de fato. Porque eu acho que a mensagem básica da nossa fé, ela diz assim, arrependa-se e será perdoado. Não existe perdão sem arrependimento. Então o perdão é concedido mediante
Isso aqui é pegar a passagem para ele. Como é que a gente sabe que a pessoa está arrependida? Pelos frutos. Né? João, quando os fariseus foram ser batizados por ele, ele diz: produzam frutos da arrependimento. Os frutos, eu quero ver os frutos para ele. Aí, quando os frutos vierem, quando os frutos, deixa passar o inverno, a terra caiu, as folhas da árvore caíram todas, né? E agora vamos esperar as folhas brotarem, nascer a flor e depois vir os frutos, daí sim a gente vê que realmente foi arrependimento. Então, os frutos, que o arrependimento das pessoas seja tão notório quanto foi o pecado, eles não querem ser, eles não Maravilha. é nesse sentido que o perdão é pensado por mão. Isso. Aí vocês falaram sobre o próximo tópico agora. Tá? Eu vou trazer aqui o que o Zacarias Ossinos ele cita no seu comentário, né? Ele diz que havia uma objeção quanto ao fato do apóstolo Paulo não ter perdoado Alexandre o Latueiro, apesar de ter alcançado o perdão de Deus. Tá? Então, aí, esse é o tópico, tá? Que eu vou trazer, que a gente vai falar justamente sobre isso daí. Então, os objetores diziam, né, que o nosso perdão ele não era necessário para obtermos o perdão divino, justamente por causa de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, né, onde Paulo diz: Alexandre o Latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Então, o que o Ursinos ele vai fazer aqui em relação a esse versículo, tá? Que é o que vocês estavam comentando? Ele vai dizer que o perdão ele tem um aspecto triplo, tá? Então, ele vai dizer que existe um aspecto da vingança em relação ao perdão e que nesse aspecto todos nós devemos perdoar, tá? E o Ursinos diz que é desse aspecto que a petição fala, tá? E foi disso que ele diz que Paulo perdoou Alexandre, tá? Romanos 12, versículo 19. Deixa eu abrir aqui, que eu não anotei. Romanos 12, versículo 19. Vai dizer: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Tá? Então aqui tem também Romanos 12, versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Tá? Então, é nosso dever perdoar todos os homens, e é nesse aspecto, que é o aspecto da vingança, tá? Mas o Ursinos ele traz também o aspecto da punição, tá? Nós não podemos punir, porque nós não temos a atribuição de punir a transgressão. Mas no caso de um magistrado, né, ele não deve perdoar, tá? Porque Deus deseja que a sua justiça e lei sejam postas em prática. Então, o magistrado ele deve punir a transgressão. Tá? Então, Ursinos vai dizer que, nesse aspecto, Paulo também perdoou Alexandre na medida em que isso lhe dizia respeito. E é por isso que ele diz: o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Por quê? Porque, nesse caso, tá? No caso de Alexandre o Latueiro, Deus é quem tem a atribuição de punir. Então, enquanto Alexandre permanecesse no seu pecado, Paulo, ele desejava que Deus o punisse, né, punisse Alexandre por causa desses pecados, tá? Então, em relação à punição, Paulo também perdoou na medida em que isso lhe dizia respeito. Mas, ao mesmo tempo, ele desejava que Alexandre fosse punido por Deus caso persistisse no pecado. Tá? Então, Ursinos também vai dizer que, exceto por razões muito justas,
e muito relevantes, um magistrado pode perdoar uma transgressão. Mas, de modo geral, um magistrado deve punir, tá, a transgressão. E aqui vamos para o terceiro aspecto, que é o aspecto que vocês estavam conversando. Pode falar. Pode. Uhum. Sim. Sim, isso. O Sinos vai falar que existe um aspecto que é do julgamento em relação aos outros, tá? Que nem sempre deve ser perdoado. Pois Deus, que proíbe a falsidade, não quer que julguemos os patifes como homens honestos, mas sim que distingamos o bem do mal, tá? Cristo ordena a mesma coisa quando diz, Mateus 7, versículo 6, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Então, Jesus aqui ele está declarando que existem cães, que existem porcos e que eles devem ser, no caso aqui, Ursino está dizendo que eles devem ser tratados, ou melhor, considerados, né, como tais, tá? Então, nós não podemos considerar que uma pessoa seja boa, sendo ela má pessoa, tá? Era o que vocês estavam comentando aí, né? Do caso lá da dona lá que acabou sofrendo as consequências de um pecado. Por quê? Porque ela considerou aquela pessoa como uma boa pessoa, né? Não tendo aquela pessoa se convertido a Deus, tá? Então aqui Deus ele proíbe a falsidade. Portanto, né, nós não podemos reputar tais pessoas como boas pessoas. Não dá fé. Existe, sim, existe. Assim, no caso, por exemplo, da vingança, a gente perdoa, sempre, né? Só que, por exemplo, da punição, se a pessoa te causa um mal, tá? E esse mal, ele exige uma punição. Se você não pode puni-la, você perdoa. Mas no caso, por exemplo, recorrer à justiça, você tem o dever de recorrer à justiça para que a justiça puna aquela pessoa. Deu para entender? Mas o perdão é para todos, tá? Perdão é para todos. Tá?
Para todos. Tá, para todos, porque a petição ela é em relação à vingança. Então a gente perdoa a todos. Obrigação. Ah, tá. Não. É uma obrigação nossa. Não, é uma obrigação nossa. Só que na própria oração existe uma promessa de Deus de que perdoando, né, o nosso semelhante, nós também somos perdoados, tá? Sim. Sim. Ah, sim, já vi. Já. Sim, sim. Sim, mas é isso. Mas é isso que o Ursinos ele traz no seu comentário, né? Vem em padrões muito emocionais, Sim, muito subjetivos. E a própria Bíblia trata principalmente o perdão como se fosse um termo jurídico mesmo. sim. Perdão dos pecados, a restituição de nossos pecados por meio da crucificação de Jesus, como se fosse dívidas mesmo, em termos bem práticos, né? Em termos bem objetivos. Sim. E tem muita gente assim, que perdoa
pessoa pede perdão dessa pessoa. Sim, Como sim. se fosse ela, no coração dela, uma falsa piedade muito grande, falando que está disposta a perdoar, porque Isso. ela perdoa mesmo sem... Então, aí o que eu... vai acrescentar mais alguma coisa? Ah, então, é isso que eu entendi lendo o Zacarias Ursinos. Por exemplo, no caso de pessoas que têm os seus filhos assassinados, ela não vai retribuir assassinando aquela outra pessoa, né? Assim, no caso, vamos pensar assim no nosso contexto, né? No nosso contexto social. Mas aquela pessoa assassina, ela tem que ser punida, entendeu? O magistrado, ele não pode perdoar aquela pessoa. Ele tem que puni-la. Isso aí. Isso aí. E, por exemplo, no caso dos pais da pessoa assassinada, eles não podem conviver com o assassino. Entendeu? Porque é o terceiro aspecto. Ele é um assassino. Ele deve ser considerado como tal, deve sofrer a punição, tá? Mas ele não pode conviver. É o caso lá da menina lá. Não pode conviver, a não ser que haja de fato uma conversão. Mas aí até sabermos se houve ou não. Ele se obrigou. Ele se obrigou a si. Faz com que a gente... É da natureza dele. Sim, sim. Por que nós somos obrigados a perdoar? Porque nós desviamos da minha natureza e nos levam ao contrário. Mas a alta vontade dessa nova natureza que nos leva em direção ao desejo de perdoar. Sim. Então, é isso que o Senhor está dizendo aqui. A graça de Deus em nós nos leva a ter essa mesma natureza divina que nos inclina a ser verdadeiramente para o nosso próximo. Quantas vezes? 7 vezes? Não. Se ele voltar a dizer para você, lógico que é uma método, é o legal, mas se ele voltar a repetir para você, arrependido, aí você tem que ter essa disposição de perdoar. Isso. Maravilha. Pode falar. Sim. Isso aí. Isso aí. Ela deve ser punida, tá? E ela deve ser considerada como a transgressora que é, até que haja de fato uma transformação na vida dela. Enquanto não houver, se for uma transgressão que te impeça de o convívio, você não vai conviver com aquela pessoa. Que é só o falso arrependimento, a atenção, ele simplesmente quer fugir das consequências do erro dele. Eu estava comentando com ele que lá, cara, não sei se
preso pela sexta vez por furto, estelionatária, lá, frente sola, 6 vezes. Então, é isso, o perdão é sabe, a nossa justiça, né, que realmente aquilo que Deus vai querer. Isso aí. Vamos. Tá. Não gosto, não gostava muito. Eu chorava muito, eu sofria por conta disso. Naquele momento, eu comecei a falar com Deus. E eu, em mim mesma, eu perdoei meus irmãos. Eu fiquei em paz. Aquilo ali nunca mais me doeu mais. Então, muitas vezes a gente precisa fazer isso. A gente perdoa mesmo quem não merece ser perdoado. Digamos assim. E aconteceu isso comigo. E eu acabou, não chorei mais, eu fiquei triste e continuei amando meus irmãos. Então, isso acontece uma coisa em família, né? Uma coisa pequena, mas isso aborda algo que a gente deve pensar. E perdoar as pessoas independente de elas merecer ou não. Então, isso é coisa pequenininha na família, mas isso é muito importante. Tá. Vamos encerrar, irmãos, que já passou da hora já. Rapaz, Pode encerrar. rendeu, hein? Só para encaixar, né, a fala da nossa irmã, que é talvez aquilo ali possa se encaixar nesse primeiro aspecto que você mencionou, no sentido de não querer pagar o mal com o mal. Sim. Ainda que te façam mal, você quer pagar com o bem, né? Então, aquele primeiro aspecto que você falou, eu não quero me vingar, eu deixo nas mãos de Deus, e Deus vai agir conforme a sua vontade. Isso aí. Vamos orar? Vamos ficar de pé, vamos orar para encerrarmos. Natan, pode fazer a oração para a gente, de encerramento? Esqueceis, Senhor, das nossas transgressões, e tu nos considerou, Senhor, como filhos teus. A Deus, te damos graças também por essa aula que nós tivemos agora, que nossas mentes, Senhor, não se desvaneçam agora, Senhor, de nossos afazeres, mas que possamos, Senhor, meditar, ruminar, Senhor, as suas santas doutrinas. Ó Pai, que o Senhor continue conosco, no tempo que virá a seguir, e esclareça, ó Pai, nossas mentes, tirando todo o conflito. Em nome de Cristo Jesus. Amém.